Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja sempre com cada um de nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Este é o título para as palestras do mês de novembro de 2024. E a palestra de hoje tem como título geral: A fé transporta montanhas. E particularmente o subtítulo para a reflexão do dia de hoje: A fé, mãe da esperança e da caridade. Essa então é a tarefa de hoje para nós. Nós agradecemos a oportunidade de estudo que temos sempre que somos chamados a contribuir em algumas das tarefas que compõem esta reunião espiritual da casa. São momentos de sublimes aprendizados. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontraremos diversos temas relacionados com a fé. E entre eles, a fé que transporta montanhas. A tua fé te curou. O poder da fé. A fé religiosa. A fé e a caridade. E etc. Tantos outros termos com relação à fé nós podemos encontrar no Evangelho. Para cada um desses tópicos, tanto Allan Kardec quanto os espíritos superiores nos dão informações valiosas. No caso da montanha, por exemplo, sabemos que não é a montanha física o objeto em foco, mas sim os nossos erros, os nossos defeitos. Na cura pela fé, Allan Kardec faz menção do uso do fluido vital, ou magnetismo, que se encontra em todos os seres humanos e que, se bem manipulado, pode provocar curas, que muitos chamarão milagres. A maior dificuldade na questão da fé é esperar algo que é incerto. Temos a intuição de que este é o caminho, mas a demora na obtenção do resultado desejado, abrimos as portas para a visita do desespero. A intuição afirma que devemos perseverar. Contudo, a espera realmente é difícil. De qualquer forma, temos que continuar, pois desistir no meio do combate é ficar sem ponto de apoio, sem perspectiva de um futuro promissor. A fé é o nosso grande sustentáculo. Que seria da nossa incerteza, de nossas tribulações, sem este ponto de apoio para sermos reconfortados? Aquele que tem fé vigorosa aceita de bom grado qualquer angústia, pois embora esteja no meio da incerteza momentânea, espera que o tempo, o grande arquiteto do universo, possa oferecer as oportunidades para que seus ideais sejam concretizados. A fé é a confiança do intelecto que crê, com consistência e certeza em alguma coisa. Isso nos dá confiança de que seremos capazes de realizar alguma ação, seja ela qual for. É o tipo de confiança que tem o médico
de que irá terminar bem a operação que realiza no paciente. A esperança é a expectativa de algo superior e perfeito. A esperança diz respeito à nossa transcendência, à nossa comunhão com o Ser Supremo. Porque, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre a expectativa de possuir o bem desejado? Alguns mesmo chegam a dizer que a esperança é a última que morre. A caridade está mais ligada a uma ação concreta. Ela é presente e é uma prática. Enquanto as duas primeiras dizem respeito ao futuro, esta diz respeito ao presente, à ação. Nesse sentido, podemos diferenciar os atos de caridade da caridade propriamente dita. Ou seja, podemos perfeitamente auxiliar o próximo sem que este sentimento faça parte do nosso passivo espiritual. Nas instruções dos Espíritos, neste capítulo, o irmão José, um espírito protetor, contribuiu com Kardec sobre o assunto. E essa manifestação ocorreu em Bordeaux no ano de 1862. A fé, mãe da esperança e da caridade. E ele nos diz: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tivermos fé, o que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e, consequentemente, que amor? A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem um homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que esta base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Erguei, portanto, este edifício sobre alicerces inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas, as zombarias dos incrédulos. Pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é verdadeira fé. A fé sincera é dominadora, é contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam e até àqueles que mesmo não desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma. São situações que nós vivemos num momento de incerteza das nossas vidas. E aquela criatura que tem fé em alguma situação
acima dos poderes que ela tem, transmite isso de uma maneira muito fácil para os outros que são ouvintes delas. Por isso é que penetram nessa outra criatura também essa sensação de poder, de conseguir. Pregai a fé pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as adversidades da vida. Tenha, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceites a fé sem comprovação. Ame a Deus, mas saiba por que o ama. Creia nas suas promessas, mas saiba por que você o faz. Siga os nossos conselhos mais conscientes dos fins que propomos e dos meios que indicamos para atingi-los. Creia e espere, sem fraquejar. E lembre-se, os milagres são produzidos pela fé. A fé, mãe da esperança e da caridade, é filha do sentimento e da razão. Ou seja, a fé, ao ser movimentada pelo livre-arbítrio, que tenha o suporte do sentimento e da razão, que lhe dão garantias de obter o esperado, agindo com esperança e caridade em todos os seus atos, a cada dia. Nesse sentido, Emmanuel nos diz: ninguém pode, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. E ainda, a fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocados pelo perfume do sentimento. Amemos a Deus, tenhamos fé de que conseguiremos. Aguardemos com esperança sempre renovada e ampararemos caritativamente todas as formas de que pudermos aos que necessitam de amparo, de alguma forma, cumprindo assim com a lei primeira demonstrada por Jesus, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Apesar do engasgo, chegamos ao final da nossa tarefa, desejando que este bem-estar que sentimos neste momento possa estar conosco durante toda a nossa semana. Obrigado.